Olá, companheirada, aqui é o professor Beto Andrade, estou atualmente na coordenação geral do Sintep estadual. Quero pedir desculpa pelo horário, mas essa informação nesse sextou, de hoje pode ser consumida durante todo o final de semana. Então sinta-se à vontade, por favor, para compartilhar e para ajudar na mobilização também de nossa categoria, tá bom? Primeiramente, eu espero que todas e todos estejam bem, na medida do possível, dentro da situação que a gente vive terrível, de tragédia por conta da Covid-19. Mas dizer um pouquinho aqui dos informes que hoje nós tivemos uma reunião, uma conversa com o governo do estado acerca da vacinação e algumas preocupações que surgiram, que nós vamos debater em assembleia, em uma atividade que faremos na segunda-feira com a nossa categoria. Neste sábado pela manhã deveremos reunir nossa coordenação estadual do Sintep e na segunda-feira reunir a categoria para debater, tá bom? Como todo mundo sabe, o governador Helder Barbalho anunciou, já estávamos em reuniões, como já tinha dado o informe também, de uma comissão que vem discutindo, e na última quinta-feira ele anunciou a garantia de 50 mil doses das 180 que chegaram para o Pará, da AstraZeneca, para ser destinada à vacinação de trabalhadores de educação no estado todo. Isso foi com certeza comemorado por toda a nossa categoria, está sendo, até porque é uma pauta nossa, muito cara, dentro desse momento que a gente vive tão difícil, como a gente falou, e sem dúvida nenhuma é uma grande conquista para essa categoria poder avançar no debate da vacinação. Então nós não podemos abrir mão da nossa conquista. Porém, o governo também anunciou que após esse processo de vacinação tinha a intenção de retornar às aulas 15 dias após. Como nós informamos e até estamos buscando especialistas na área, porque o próprio governo, através dos seus secretários de saúde e alguns médicos, afirmaram que a primeira dose da AstraZeneca daria uma capacidade de imunização de cerca de 80% e em casos graves não teriam casos graves e esses outros 20% poderiam ter casos leves e moderados. E nós deixamos claro, obviamente, no debate que fizemos com o governo naquele momento, que a nossa posição era pela garantia das 2 doses e também pensar na comunidade escolar, na perspectiva de avançar na vacinação, visto que os estudantes continuam sendo vetores de transmissão. Então, um bom plano de qualquer tipo de debate de retorno passa também pela questão dos estudantes e trabalhadores de educação como um todo. De qualquer maneira, não deixa de ser, como nós dissemos, dentro desse cenário tão catastrófico, muito importante o anúncio da vacinação, nessa perspectiva do início da vacinação. Ocorre que hoje eu conversei particularmente com o Procurador-Geral do Estado, que é o quem coordena esse processo de debate dessa comissão que tem discutido a vacinação, e ele me relatou algumas questões que nos deixaram um pouco preocupados, é o que nós vamos tratar com a categoria na segunda-feira. Obviamente que a gente tem que tratar com a luz sempre da razão esses debates, Por isso que o final de semana serve também para a gente poder analisar um pouco desse cenário. Que foi colocado por ele é que a perspectiva do governador, que deve se manifestar de novo, primeiro fez uma autocrítica de que, de fato, nós estamos trabalhando, porque assistir o vídeo do sindicato e disseram que não era a intenção do governo dizer que não estávamos trabalhando, mas também no mesmo texto que ele fez, com muita cordialidade, mas apontando que há uma preocupação no governo sobre a perspectiva de retorno, que de novo insistiu que a primeira dose da AstraZeneca e da Pfizer dão essa cobertura de 80%, no caso da Coronavac teriam que ser 2 doses de fato, mas que isso numa perspectiva de retorno mitigado e gradual das atividades que não necessariamente passam logo após os 15 dias. De acordo com ele, o governador deve se manifestar, passa pelo debate, logicamente, do avanço da vacinação aí. De qualquer maneira, de todo modo, de toda forma, nós colocamos a nossa posição para o governo e o procurador disse o seguinte, que em se manter numa posição nesse sentido de que nós não teríamos uma perspectiva de negociar um retorno gradual, que eles talvez fizessem um movimento de redimensionar essas vacinas para as comorbidades e pelas faixas etárias que já estão acontecendo e também para outras categorias que estão em atividade. Aí cito bancários, rodoviários, outras categorias que também têm pressionado pela vacinação e aguardariam as doses de Coronavac, que não tem previsibilidade também. Nenhuma das vacinas tem previsibilidade de quantidade nem de tempo de chegada. Não tem um tempo definido, não tem um espaço de tempo
definida de 2 em 2, 1 em 1 dia, 2 em 2 dias, semana em semana, mês em mês, não tem essa definição. E aí disseram que nessa perspectiva, a possibilidade do governo redimensionar as vacinas para outras categorias poderia acontecer por uma lógica, né, prática, de acordo com ele. E essa lógica prática é que essas outras categorias estão em atividade e também tem as outras camadas da população que continuam, né, sendo vacinadas de acordo com os critérios do Plano Nacional de Imunização. Que o governo já teria feito um grande esforço de fazer uma inflexão no Plano Nacional para garantir trabalhadores de educação e não só professores, porque o plano fala em professores, e avançar para trabalhadores de educação como um todo, mas que eles tinham essa avaliação, né? E então eu disse que nós não abríamos mão, claro, da vacinação, mas ponderei novamente a questão da problemática que é de fato esse medo, né? Tantas perdas, essa preocupação nossa em relação a isso tudo. E que necessariamente o debate precisa passar pela questão das condições de trabalho das escolas e de como é o plano que vai ser para essa perspectiva de retorno. E que a categoria deveria decidir sobre isso, né? Que nós precisávamos de um tempo para dar uma resposta, eles queriam que nós dessemos hoje ainda, e eu disse que nós não tínhamos como, porque tínhamos que reunir a nossa coordenação, tínhamos que discutir com a categoria para poder nos posicionar. Ele, no final, deixou claro que, embora não pareça, né, mas não era nenhuma ameaça, era mais uma perspectiva mesmo técnica, né, e de prática das demandas que tem por vacinação, e que ele ia conversar com o governador para poder aguardar até a segunda-feira, para que nós pudéssemos discutir e então dar encaminhamentos sobre essa pauta, tá? Então esse é um informe geral sobre esse debate de hoje, e é importante, né? Como sempre tivemos transparência com a nossa categoria, estou antecipando aqui porque não tive tempo antes por conta de 2 reuniões que tive que participar logo depois da conversa com o procurador, e 2 atividades muito importantes, uma que foi com as especialistas em educação, e uma outra também que foi sobre a preparação do ato do dia 29, né, fora Bolsonaro, garantia de vacinação, e esse debate nacional que estamos fazendo, que a nossa categoria deve se incorporar, nós vamos apresentar a proposição, né, embora seja um ato que vai ser um pouco híbrido, em vários aspectos, deve ser um ato que tenha a participação de pessoas fazendo uma passeata, a nossa categoria deve, né, se incorporar de maneira em carreata, e também virtual. Então, essas atividades me consumiram e agora estou colocando aqui, foi o tempo que deu para dar esse retorno. Por isso que eu pedi desculpa pelo horário, mas é um contexto e uma informação que serve para todo final de semana para nós irmos, né, divulgando, avaliando, debatendo já para poder formar opinião, inclusive. E na segunda-feira chamaremos um debate com a categoria. Importante a tua participação de todo o estado que a gente puder ter, das companheiras e companheiros. Né, como eu disse, insisto, nós pretendemos ter um técnico, alguém com capacidade de poder falar sobre essa questão, né, sobre essa polêmica, inclusive, da primeira dose, para que nós possamos tomar decisões com base na nossa razão, sempre, na razão daquilo tudo que a gente está construindo, e tem resistido. A categoria é sabedora, conhecedora do esforço que o sindicato fez o ano inteiro passado, e esse ano já tem feito para poder avançar nesse debate da vacinação e da resistência pelo não retorno presencial, enquanto nós tivermos condições efetivas para que isso aconteça, tá? E isso passa, claro, pela vacinação e por esse processo aí. Então, a grande polêmica é a questão da primeira dose, obviamente esse é um debate que vai ter que se estabelecer, e a questão dos processos de protocolos sanitários. De acordo com ele, o governador deve se manifestar novamente, juntamente com o secretário de Saúde e com a secretária de Educação, para poder apresentar isso, e nós precisamos então também discutir, porque em última instância eles podem redimensionar, né, essas vacinas por uma abordagem técnica, como eu falei, e aguardar um novo lote de Coronavac, como eu disse, que tem um intervalo menor de tempo para poder fazer a segunda dose, para que nós pudéssemos começar a imunização da nossa categoria. Tá? Então é importante, como eu disse, a transparência, nós estamos discutindo, estamos avaliando, obviamente há muita preocupação, né, no momento que a gente está vivenciando aí uma possibilidade de uma terceira onda, ou então mesmo de uma nova cepa indiana, são muitos aspectos que nos preocupam e nos pressionam. E o governo mesmo fez isso durante as reuniões, porque quando ele disse que ia construir essa discussão de garantir as 50 mil doses lá durante as reuniões, era meio que aquela lógica de pegar ou largar, né? Então, obviamente, nós exigimos naquele momento que fosse garantida para a nossa categoria, para os trabalhadores da educação como um todo, e logicamente queremos que avance muito mais para a nossa comunidade escolar, mas que fosse garantido sim, porque é uma demanda que a nossa categoria tem reiteradamente colocado, e o sindicato não pode se furtar a fazer esse debate, tá? Então é importante que nós possamos avaliar, começar a pensar, participar, debater,
evitar inclusive, né, possíveis fake news sobre o assunto, ou então algum tipo de informação. Tudo que eu estou colocando aqui foi tudo que a gente discutiu, não tem nenhuma informação a mais do que isso. Se tivesse, com certeza nós estaremos colocando também para a categoria, e eu estou informando exatamente aquilo que foi apresentado para nós, tá bom? Então esse é um ponto importante para o nosso debate. Desculpem o áudio longo, eu aproveito o finalzinho desse áudio para dizer boas notícias também, no sentido de que nós tivemos hoje a decisão, no primeiro momento, daquele embargo de declaração, que é aquele recurso extraordinário, protelatório do governo do Estado, o último dos últimos de tantas ações que nós já ganhamos, que foi, ele ganhou a ação esse ano, veio o agravo, a gente derrubou o agravo por 5-0 no Supremo, e agora o governo tocou embargo, e começou o julgamento desse embargo hoje. E o relator desse processo, ministro Lewandowski, já se posicionou também contrário aos argumentos do Estado. Importante para nós isso, porque o relator já dá uma iniciativa. Durante a próxima semana vão ser os votos dos outros membros, e ao final da semana devemos ter aí uma posição definitiva sobre esses embargos, para podermos começar a dar entrada, Deus permitir aí também, né, nas ações para cobrar os retroativos e também exigir do governo do Estado, né, a execução do Estado em relação ao cumprimento do piso 2016, tá? Boa notícia, como eu disse, porque a gente está tratando de uma conjuntura muito difícil, então buscando tudo o que for possível para valorizar nossa categoria, para garantir fôlego, né, e garantir perspectivas de avanço de fase para a nossa categoria. De qualquer forma, conversando com o nosso jurídico, ainda o governo não tem mais instâncias para poder recorrer, mas pode fazer gracejo jurídico ainda. Nós vamos fazer um debate também com o governo do Estado, dentro desse debate que está sendo feito com a Procuradoria, porque qualquer tipo de movimentação do governo de tentar protelar ainda será litigância de má fé mesmo, será pura e simplesmente para poder ficar tentando esticar uma corda que já acabou todo o nível de recurso dele. Então, nós temos muita ainda confiança que nós conseguiremos, né? Nós temos que manter permanentemente a categoria firme, corajosamente empenhada e engajada nesse debate, porque nós vamos avançar, companheirada, tá? Foi muita luta até aqui, tem sido muita luta, muito esforço, muita dedicação. Acho que a categoria tem acompanhado isso, e a gente vai precisar da categoria junto com a gente sempre, no momento virtual, nos momentos que a gente puder estar nas ruas, mais enfrentamentos das pautas estaduais, nos enfrentamentos da pauta nacional, porque não deixa de atingir a gente aqui como reforma administrativa. E vamos junto, companheirada, tá? Vamos seguir com coragem, lutando. E eu peço que vocês possam compartilhar esse áudio também com toda a companheirada no Estado, e que as pessoas possam ouvir esse áudio, porque é muito importante para começar a debater essas questões, tá bom? Então, termino aqui. Novamente, o professor Beto Andrade, coordenador-geral do Sintep estadual, né, justamente com a minha companheira Sirlene, que também está na comissão que discutiu essas questões, colocando alguns elementos do debate para que nós possamos ir refletindo. Amanhã a gente reúne a coordenação estadual, no sábado, no caso. Esse amanhã que eu estou falando é nesse sábado. E na segunda-feira, dia 24, a gente faz esse momento de debate com a categoria, para poder tirar encaminhamentos também sobre o que foi relatado. Um grande abraço, boa noite, sigamos com coragem, sigamos lutando.